A gente olha o preço da gasolina subindo e a primeira ideia que vem à mente é: tá na hora de ir para um elétrico. Em 2026, a propaganda é massiva. Dizem que o gasto com combustível vai simplesmente desaparecer. Só que, nas planilhas de quem realmente gerencia frotas e patrimônio, a história é bem outra. Hoje, a gente vai fazer uma dissecação matemática fria da realidade financeira de se ter um carro elétrico no Brasil. Vamos deixar o idealismo de lado para focar na pura inteligência patrimonial. Nossa análise vai seguir essa estrutura aqui. Pense nela como uma verdadeira autópsia financeira, onde vamos investigar cada custo, cada benefício, para descobrir o que é fato e o que é ficção por trás da promessa de economia. A grande questão é essa, né? A economia que prometem na bomba de combustível, ela realmente sobrevive a uma análise financeira completa, de ponta a ponta? Ou será que estamos diante de uma armadilha que, no fim das contas, pode corroer o patrimônio? Ok, vamos começar pelo primeiro grande obstáculo financeiro, a barreira do capital. Ou seja, o muro do desembolso inicial, o alto preço de compra dos veículos elétricos quando a gente compara com seus equivalentes a combustão. E para ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse gráfico. Um Fiat Mobi Like, um carro de entrada super popular, custa ali na casa dos R$ 70 mil. Já um elétrico comparável, como o BYD Dolphin Mini, pula para quase 120 mil. É uma diferença, convenhamos, brutal. E essa diferença, esses R$ 50 mil, não é só um custo a mais. Do ponto de vista de um investidor, isso é uma decisão crítica de alocação de capital. É dinheiro que poderia estar rendendo trabalhando para quem o possui. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a economia operacional do carro elétrico precisa obrigatoriamente superar o rendimento que esse capital geraria num investimento de baixo risco. A conta, como se vê, já começa bem desafiadora para o elétrico. Beleza. Superada a barreira do capital, vamos analisar agora os custos do dia a dia, a operação. É aqui que, teoricamente, os elétricos têm a sua maior vantagem. E os números aqui são bem claros, não deixam dúvida. Para quem carrega em casa, lá no Rio de Janeiro, o custo por quilômetro fica em torno de 18 centavos. Já para um carro a gasolina, esse custo dispara para mais de 47 centavos. É uma economia inegável. Só que essa vantagem toda pode desaparecer num piscar de olhos. Se a pessoa depende de carregadores públicos rápidos, o preço do quilowatt-hora pode mais do que dobrar. E nesse cenário, a vantagem de custo sobre a gasolina é completamente eliminada. Pior, pode até se inverter. Isso nos leva a uma conclusão fundamental para a nossa análise de 2026. A viabilidade financeira de um carro elétrico depende, de forma crítica, da capacidade de carregar em casa. Sem isso, a matemática simplesmente não fecha. Mas tem um outro fator que pode virar o jogo a favor do elétrico: a política de impostos. No Rio de Janeiro, por exemplo, a diferença na alíquota do IPVA é gigantesca. E isso cria um incentivo financeiro muito, mas muito poderoso para os elétricos. Para um carro elétrico de R$ 120 mil, isso se traduz numa economia de R$ 4.200 por ano só de imposto. Para o motorista médio, essa economia com tributo todo mês pode ser até maior do que a própria economia com combustível. Certo, agora a gente entra na parte mais crítica e, sinceramente, a mais ignorada dessa equação toda: como o valor do ativo do carro se comporta ao longo do tempo. É aqui que o patrimônio pode sangrar de verdade. E essa frase resume a situação perfeitamente. A depreciação se tornou a principal força destruidora de valor para quem tem um veículo elétrico. Olha só, a desvalorização de um elétrico pode chegar a 20% ou até mais logo no primeiro ano. Isso é quase o dobro de um carro a combustão. E por que isso acontece? Por causa da rápida obsolescência da tecnologia e de um mercado de usados que ainda não amadureceu. É o que alguns analistas já estão chamando de terremoto da FIPE. E não para por aí. Além da depreciação, outros fatores pesam, e pesam muito. O seguro pode ser proibitivo, chegando a 10% do valor do carro. E o risco de reparos caríssimos, principalmente na bateria, é um fator que as seguradoras precificam de forma bem agressiva. Bom, vamos lá. Hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e chegar ao veredito. A viabilidade do carro elétrico não é universal, não é a mesma para todo mundo. Ela depende drasticamente do perfil de uso de cada um. Para um motorista de aplicativo ou um profissional que roda muito dentro da cidade, o carro elétrico é uma máquina de lucro. A economia mensal é tão grande que o investimento extra se paga em menos de 2 anos. Aqui, a conta fecha com folga. Agora, para o usuário comum, a situação é bem mais delicada. É preciso ficar com o carro por mais de 5 anos só para empatar a conta. Se a troca acontece antes disso,
A forte depreciação inicial transforma a compra em um péssimo negócio. E por fim, para quem roda pouco ou viaja com frequência, o carro elétrico é um desastre financeiro. A economia mensal é irrisória e não compensa de jeito nenhum a perda do rendimento que o capital inicial poderia gerar. Simplesmente não faz sentido. Então, a análise mais inteligente não compara apenas os custos operacionais de um carro contra o outro. Ela compara estratégias de alocação de capital. É uma visão muito mais ampla. E aqui está a conclusão mais poderosa. Para a maioria das pessoas, o rendimento gerado pela diferença de preço por aqueles R$50 mil não só paga todo o custo extra de combustível e IPVA do carro a combustão, como também preserva o capital principal daquela depreciação acelerada que a gente viu. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A decisão de comprar um carro elétrico em 2026 talvez não seja sobre ecologia ou tecnologia. Talvez seja fundamentalmente sobre entender onde o seu capital é mais bem empregado para construir e não para destruir patrimônio. Gostou? Curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Importante, este conteúdo não configura análise ou recomendação de investimentos. Invista consistentemente e analise o mercado com atenção. É assim que se constrói a verdadeira prosperidade a longo prazo.